Senador Otto Alencar. Senador Valadares, Parte a Vossa Excelência com muita satisfação. eu sei que Vossa Excelência conhece bem a questão do Rio São Francisco, como conhece também o senador Anastasia, que é lá de Minas, e a preocupação de Vossa Excelência é antiga. Há muito tempo que eu acompanho o seu trabalho, inclusive um projeto de lei que foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, criando lá um fundo para a revitalização do Rio São Francisco. Toda a comissão tem direito de escolher uma política pública para ser desenvolvida nesse período agora. E lá na Comissão de Meio Ambiente, eu estou com um requerimento para que a política pública a ser desenvolvida na Comissão de Meio Ambiente, como prioridade, será a revitalização do Rio São Francisco. Concordo plenamente com Vossa Excelência que, antes de qualquer atitude para transpor qualquer água do Rio São Francisco, seja por canal até a transposição lá para os estados do Nordeste, antes de qualquer coisa, deveríamos pensar na sua revitalização. O rio está morrendo numa velocidade inimaginável e nós conhecemos bem isso, não só no estado de Minas, como na Bahia. No estado de Minas, o rio praticamente tem 70% a 75% das suas águas formadas pelos seus principais afluentes. O mais caudaloso é o Rio das Velhas, que nasce lá em Ouro Preto, praça próximo de Belo Horizonte. O governador Anastasia fez lá um tratamento de saneamento para que o esgoto não pudesse chegar até o rio, né, na capital. Mas depois da capital, os municípios mais próximos ao rio, Ribeirinho, estão jogando sedimento de esgoto no rio, não só no Rio das Velhas, como Paraopeba, como o Jiquitaí, onde tem um projeto, inclusive, de uma barragem. A barragem de Três Marias, construída por Juscelino Kubitschek, já tem um aterramento muito grande. Hoje já não é a mesma barragem do início, pela erosão, pelo assoreamento, pela quantidade de sedimentos de areia e terra que é jogado nessa barragem. Os outros afluentes também, da margem esquerda, Paracatu, o Carinhanha, o Urucuia, e esse Urucuia, talvez, entre Minas e Bahia, tem a maior riqueza subaquática da nossa região. E quando chega na Bahia, a gravidade é maior. Quando desce de Minas e desce num declive muito grande e chega no médio São Francisco, o Rio São Francisco, na Bahia, ele tem uma inclinação muito pequena. Cada quilômetro de Rio São Francisco, na Bahia, tem um declive apenas de 7 centímetros. É quase um declive mínimo. E isso leva, com facilidade, ao assoreamento. E aconteceu o quê? Ao longo dos anos, o desmatamento das matas ciliares. Eu acredito que não haverá, de maneira nenhuma, transposição do Rio São Francisco se não houver a revitalização imediata do rio, que deveria ser uma política pública agora tomada pelo governo, porque nós temos a barragem de Sobradinho, que está agora com 17% da sua capacidade. E como as chuvas já não vão mais acontecer agora em abril, pelo menos é a previsão dos institutos de pesquisas espaciais, do INPE, inclusive, nós poderemos ter, como já vimos agora, as cidades antigas descobertas, poderemos ver agora, em outubro, o fundo da barragem do Sobradinho e também o prejuízo da falta de água para consumo humano, como aconteceu ano passado em Paratinga e Xique-Xique, 2 municípios na beira do rio, porque a captação era braço de rio, o braço do rio foi assoreado e não teve como captar. Quem estava perto do Rio São Francisco ano passado, na Bahia, teve sede, porque teve que estender a captação da água. Na margem direita, na Bahia, já morreram 4 rios, a começar pelo rio Santo Onofre, em Paratinga, o Rio Verde, Itaguaçu da Bahia, o Rio Jacaré, Irecê, e o Rio Paramirim, que desembocava em Morpará e que hoje é uma lembrança. Todos 4, praticamente, caminho de areia e eram rio perenes. Então, esse crime contra as nascentes, esse crime contra os riachos e rio perene e que formam o São Francisco, ou acaba o rio, e acabando o rio, acaba o Nordeste. Porque não vai ter geração de energia, não vai ter irrigação, não vai ter água para consumo industrial, consumo humano e outras atividades. O Rio São Francisco é uma vítima do Brasil, dos vários governos que passaram, e por ser
muito generoso, eu repito muito isso, como as pessoas muito generosas fazem mais pelos outros do que por si. E o Rio São Francisco fez muito mais pelo Nordeste e pelo Brasil do que o Nordeste e o Brasil pelo Rio São Francisco. Eu quero a sua participação, senador Valadares, que conhece bem essa questão e é do Nordeste como eu, para que nós juntos possamos alertar o Brasil, chamar a atenção do governo federal para inverter, inclusive, o orçamento da União como está agora. No orçamento geral da União tem 1,5 bilhão para transposição e tem 130 milhões para revitalização, que eu não sei se vai passar esse ano 130 milhões. E o orçamento da Codevasp foi reduzido de 800 milhões em 2014 para 400 milhões agora. Então, é uma questão que nós temos que levar ao conhecimento do governo federal. Eu tenho absoluta certeza... Só uma bomba flutuante? Como? Uma bomba flutuante, só uma. Só uma. Para o perímetro... senador Nilo Coelho, custaria entre 60 e 80 milhões. Imagina, com 400 milhões para tudo. Pois é, não é exatamente. só para fazer a manutenção, também investimentos. Exatamente. Uma draga custa mais ou menos 30 a 35 milhões. A Codevasp não tem uma draga para fazer a dragagem e conter o assoreamento. Não tem uma, poderia ter. Então, esse conhecimento eu vou levar ao governo federal, à presidente Dilma Rousseff. Eu tenho absoluta certeza que, da mesma forma que ela foi a mãe do PAC, poderá ser a mãe do Rio São Francisco, ajudar a salvar nosso rio. Aliás, na Bahia, todos nós participamos do sincretismo religioso, e eu vou até levar em uma expressão iorubá, que é uma língua dos nossos irmãos africanos da Bahia, que diz Odoiá. Odoiá, traduzindo para o português, é mãe do rio, que ela venha a ser a mãe do rio. Odoiá, presidente Dilma Rousseff, para o Rio São Francisco.